Ontem tivemos um tempo muito especial, como tem sido todos os nossos encontros, no dia da IBA. Foi um momento de comunhão, foi um momento gostoso, em que nós tivemos também um tempo de lazer, e literalmente só faltou você que não pôde ir, não é? Então nós desejamos que nos próximos encontros você também consiga participar conosco deste momento que tanto edifica a nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que estiveram envolvidos antes e durante este evento para nos abençoar, não é, com tudo aquilo que tivemos ontem. Mas para nós a maior alegria que nós temos, com certeza, é estarmos juntos no dia do Senhor para adorarmos ao Senhor. E com muita alegria agora vamos ler e dar continuidade na observação do texto que temos estudado, que está em 1 Crônicas, capítulo 29. Hoje será a última pregação neste texto, 1 Crônicas, capítulo 29. E hoje nós vamos ler dos versículos 21 a 25. Primeira Crônicas 29, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações. Sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Pela segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadoque por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes, e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Amém. Meus irmãos, ao lermos esse texto, que não apenas mostra os últimos momentos na vida do rei Davi, após um período de 40 anos em que ele reinou sobre Israel, um reinado próspero, abençoado por Deus, quando nós observamos esses momentos, nós estamos agora olhando e vamos olhar para uma parte do texto em que mostra aquele momento muito esperado daquela nação teocrática, em que haveria a transição de reinado, quando o futuro rei, ele assumiria o trono, mesmo o antigo rei ainda estando vivo. E este é o caso aqui. E nós percebemos, meus irmãos, que não apenas esse momento ele é importante para a nação, mas é importante também porque há uma resposta, não uma resposta apenas positiva, mas uma resposta de obediência, há uma resposta de concordância, há um pensamento unânime na nação quando ocorre essa transição. Então nós temos a transição do reino e nós temos também o reconhecimento da nação. E preste atenção porque isso é muito importante. Tudo isso está acontecendo em um ambiente de adoração a Deus. Porque uma nação teocrática bíblica, porque podemos encontrar nação teocrática não bíblica, por exemplo, uma nação tida como uma nação muçulmana, ela se declara uma nação teocrática, mas ela não é uma teocracia escriturística, bíblica. O povo de Israel aqui é uma nação teocrática, e tudo o que está acontecendo aqui tem o Senhor não apenas observando, mas o Senhor conduzindo as coisas, e o Senhor dando o aval, o Senhor abençoando. E meus irmãos, nós percebemos que essa adoração, ela está acontecendo, mas ela tem um ponto de partida. E o ponto de partida começa com Davi, em sua oração solene, e Esdras registra. A partir do versículo 10, Davi ele faz aquela oração perante toda a congregação, uma oração de adoração a Deus. Então todos estão ouvindo essa adoração. E essa adoração termina, essa adoração de Davi,
termina com a sua convocação, quando ele convoca todo o povo a adorar a Deus, a louvar a Deus, no versículo 20, como vimos semana passada. E queridos, apesar do título dividir o versículo 22, eu não sei qual a sua versão, mas as versões que nós mais usamos, o versículo 22 ele está dividido por um título aí, não é? Tem uma divisão, pelo menos na minha versão, eu creio que a NVI não tem, e as mais antigas também não, mas a ARA tem, a NAA tem, então o versículo 22 está dividido, tem um título, mas nós temos que entender que desde o versículo 21 até o versículo 25, nós temos dois momentos muito importantes, que é importante você entender. O primeiro momento é um momento de preparação para a transição do reinado de Davi para Salomão, que vai do versículo 22, na verdade, o versículo 21 até o versículo 22, na parte A. E isso está acontecendo com muitos sacrifícios, isso está escrito no versículo 21. E temos o segundo momento, que é a consagração do jovem e inexperiente rei Salomão, que agora oficialmente iria assumir o trono. Isso vai do versículo 22, na parte B, após o título, até o versículo 25. Mas o cenário, meus irmãos, é um cenário de consagração. Entenda que, quando nós observamos alguns termos na Bíblia, nós não podemos confundir. Normalmente nós sempre olhamos para uma questão espiritual, no sentido de uma capacidade espiritual para adorar a Deus, para buscar a Deus, mas não necessariamente. Quando nós observamos, ainda mais em relação a este ambiente de consagração de um novo rei, nós vamos sempre observar a unção. O sacerdote, ele unge o futuro rei. E essa unção é muito mais do que um batismo, é muito mais do que algo espiritual para que essa pessoa busque a Deus. Na verdade, é uma capacitação, é uma aprovação de Deus. Então, nós vamos perceber que Davi foi ungido antes de ser rei, oficialmente. Vocês se lembram? O sacerdote foi lá na casa dele, Samuel foi na casa dele e o ungiu, mas não foi a primeira unção. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos deparando com algo que está acontecendo oficialmente, mas Salomão já havia sido ungido pelo sacerdote para ser o futuro rei de Israel, e nós vamos observar isso. Mas, meus irmãos, nesse cenário de consagração, de transição de um reinado teocrático, de um rei conhecido, reconhecido, poderoso, vitorioso, para um outro rei que ninguém ainda sabia como seria. Eles tinham uma certeza, ele era jovem e inexperiente. Então eles não tinham muitas coisas para se apoiar. Eles não tinham muitos bons requisitos para confiarem nesse futuro rei. Mas nós poderíamos pensar em que essa narrativa pode ser relevante para nós, igreja, para nós, IBA. Eu creio que não existe nenhum rei entre nós. Eu creio que não existe nenhum futuro rei entre nós. Talvez um futuro presidente, eu não sei qual é a intenção dos nossos jovens, qual é a intenção das nossas crianças, não é? Mas assim como eles, meus irmãos, nós também somos um povo teocrático. Especificamente um povo cristocêntrico. E sendo um povo cristocêntrico, todos nós fomos separados por Deus, para Deus, e chamados para uma vida de consagração ao Senhor. Domingo retrasado aprendemos que nós devemos depender de Deus no que depende de Deus. No domingo passado nós aprendemos que nós devemos confiar e adorar. E eu espero que você se lembre e tenha aplicado isso nessa semana em sua vida. Hoje, eu quero observar com os irmãos um dos momentos mais importantes dessa nação teocrática e tirar do texto bíblico algumas lições muito importantes para nós, igreja, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. É sobre consagração que nós vamos pensar hoje, porque o texto está falando sobre esta consagração.
Lembrando, meus irmãos, que tudo o que está acontecendo aqui está debaixo do aval e da bênção final do Senhor. Então, nós aprendemos, meus irmãos, e vamos observar hoje apenas 2 lições. A primeira lição que eu quero destacar é uma lição conhecida da igreja, mas é uma lição que precisa ser muito lembrada por nós. Eu creio que, se possível, todas as semanas. Na teocracia, para um povo que tem Deus como o grande referencial de sua caminhada, de sua vida, Deus, Ele é o Senhor das dádivas e das responsabilidades recebidas. Para uma nação teocrática, agora aplicando para a igreja, uma nação cristocêntrica, Deus, Ele é o Senhor de todas as dádivas e de todas as responsabilidades que nós recebemos da parte dele. No versículo 22, na parte B, após o título, diz assim: pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Queridos, com uma congregação totalmente devotada à tarefa da construção do templo, e nós precisamos em toda a narrativa sermos levados para o ambiente da narrativa. Isso é muito importante. A nação, ela está devotada, ela tem uma tarefa, há algo que eles estão vislumbrando como dever. Eles precisam, com o novo rei, construir o templo ao Senhor. O templo que Davi queria construir, Deus disse que não, que seria por intermédio de Salomão, do próximo rei, e todo o povo aderiu a essa convocação. Então eles tinham um grande dever, eles estavam focados nessa tarefa de construir o templo. E é interessante porque Davi e o povo, eles se reúnem no outro dia. Após Davi convocar a nação a adorar a Deus, por tudo que Deus estava fazendo e a louvar, nós percebemos que no outro dia eles vão proclamar Salomão como rei. Isso está no versículo 21, começa exatamente assim: e ao outro dia. Aí deu início ao processo de consagração. Na versão NVT, a parte B do versículo 22 diz assim: mais uma vez proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor como seu líder e ungiram Zadok como sacerdote. Então, considerando essas 2 traduções, eu creio que a melhor forma, queridos, de entendermos o texto seria assim: e ungiram para o Senhor Salomão como rei, e ungiram para o Senhor Zadok como sacerdote. E é interessante porque o autor começa assim: mais uma vez ungiram Salomão. Temos que dar uma pausa aqui. Lembre-se, Davi, ele já é um idoso. Davi, ele já é um homem que ele está dando sinais que em breve ele não estaria mais entre os viventes. E após a morte de Absalão, havia um outro filho mais velho que estava de olho no trono. E esse homem se chamava Adonias. E a Bíblia vai dizer, em 1 Reis, capítulo 1, que Adonias era um homem, mas ele cresceu de uma forma interessante. O texto diz assim: seu pai nunca o repreendeu. É assim que está lá em 1 Reis, capítulo 1. Seu pai nunca o havia repreendido, dizendo não. E aí este homem agora, ele é o filho mais velho, ele vê que o pai está quase morrendo e o pai não toma nenhuma postura para anunciar que é o futuro rei. Então ele reúne Joabe, ele vai até Joabe, o general, o grande general de Davi. Ele reúne alguns homens da liderança e ele se autoproclama rei. Em determinada situação do reino, o povo está fazendo uma festa. As buzinas estão sendo tocadas, as cornetas estão sendo tocadas. Há um barulho acontecendo. E Davi não está sabendo de nada. Salomão não está sabendo de nada. Interessante, tinha um grupo que não ficou sabendo. Quem não ficou sabendo? Davi não ficou sabendo, Salomão não ficou sabendo, Natã não ficou sabendo, e Zadok não ficou sabendo. E o povo estava lá, proclamando Adonias como rei.
Davi, sabendo disso, Natã chegou até Batseba, falou para Batseba ir até Davi. Eles fizeram um acordo para mostrar para Davi: Davi, está acontecendo algo debaixo do seu nariz, estão ungindo Adonias como rei, mas você tinha dito que Deus mandou que Salomão seria rei. E aí Davi, ele manda, preste atenção, Davi, ele pede para que Natã e o sacerdote Zadok ungisse Salomão. Isso aconteceu. Por isso que agora Esdras está registrando: mais uma vez ungiram Salomão, porque ele já havia sido ungido para preservá-lo como futuro rei da nação. Mas, meus irmãos, preste atenção, porque isso é muito interessante. Lá no versículo 1:39 de 1 Reis, mostra exatamente isso, a unção de Salomão. Mas essa figura registrada por Esdras, ela é muito importante. E de quem eu estou falando? Eu estou falando do sacerdote Zadok. Esdras está registrando isso. E Esdras, ele faz questão de mostrar a importância de Zadok. Agora na nova caminhada com o novo rei. Porque quando nós olhamos lá atrás, na tentativa de Adonias de se proclamar rei, nós percebemos que algo acontece. A narrativa bíblica diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos. Enquanto Adonias estava lá fazendo festa com Joabe e outros, o texto diz assim: mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi, os valentes de Davi, se recusaram a apoiar Adonias. Isso está em 1 Reis 1, 7, 8. Pastor, isso ainda não responde à importância de Zadok. Esdras, fique atento a essas informações, porque depois, para as aplicações, ficará mais próximo de você. Mas preste atenção. Meus irmãos, Esdras, quase 500 anos depois, está escrevendo esse texto. E quem são os líderes no período de Esdras? Quem são os líderes que voltaram e começaram a reconstrução do templo? Nós temos um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, ele começa a reconstruir o templo. Zorobabel, ele era da linhagem de Davi. Zorobabel, ele era o príncipe, aquele que se assentou no trono quando o povo volta do cativeiro. Mas havia um outro líder, porque não apenas tem um líder que guia administrativo, é necessário uma liderança espiritual aprovada por Deus. Então, no período de Esdras, tem um homem chamado Josué, o sumo sacerdote Josué. E quando nós observamos na linhagem de Josué, Josué, ele é um zadoquita. Ele é um descendente de Zadok. Agora preste atenção, no período de Esdras, o povo está desanimado. O povo não está confiando mais que eles eram o povo eleito, e que as promessas de Davi estavam sobre eles. E Esdras escreve crônicas e mostra para ele, olha só, sabe quem que está assumindo aqui? Sabe quem que está assumindo, dando continuidade àquilo que Deus colocou? O príncipe de Israel, que seria Salomão. E sabe quem que é descendente dele? O nosso príncipe Zorobabel. Mas não apenas isso. Sabe quem que foi ungido também com Salomão? Zadok. E Zadok, ele está sendo representado aqui no nosso tempo, 500 anos depois, sabe por quem? Por Josué, ele é um zadoquita. Ou seja, a promessa de Deus, feita lá atrás a Salomão, está presente entre nós. Entende o propósito de Crônicas? Esdras, ele é intencional em tudo que ele escreve. Esdras, ele quer mostrar para esse povo, a fidelidade de Deus dura para sempre. Confiem. Confiem. Se Deus prometeu, Ele irá sustentar aquilo que Ele prometeu. Com todas essas informações importantes sobre a consagração do rei Salomão e de Zadok como principal sacerdote do novo reino, eu quero destacar, meus irmãos, o que o texto destaca. Tanto Salomão como rei, quanto Zadok como sacerdote, ambos foram ungidos para o Senhor. Salomão foi ungido para o Senhor, o texto diz.
Zadok foi ungido como sacerdote para o Senhor. E meus irmãos, quando fazemos parte de um povo teocrático, tudo o que nós recebemos como dádiva, todas as dádivas que nós recebemos, todas as responsabilidades que nós recebemos, devem ser administradas para o Senhor. Deus é o Senhor das dádivas, Deus é o Senhor das responsabilidades recebidas. Olhe para o versículo 23. E você que gosta de grifar a sua Bíblia, grife a sua Bíblia. Diz assim: Salomão assentou-se no trono de Davi como rei. É isso que diz a sua Bíblia? Não. Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei no lugar de seu pai. Apesar de todos saberem que Salomão estava assumindo o lugar de Davi, meus irmãos, assumindo a função de seu pai como rei de Israel, o texto mostra que o trono era do Senhor. Sendo Deus o verdadeiro rei de seu povo, sendo Deus o verdadeiro Senhor de seu povo, todos deveriam saber a quem pertencia o trono que Salomão estaria assumindo, principalmente aqueles descendentes no tempo de Esdras. Eu quero trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. E como a nossa esperança, ela está nas Escrituras, por elas que nós somos consolados. Vocês se lembram quando morreu um grande referencial na história do povo de Deus? Um dos melhores reis que Israel teve, um rei chamado Urias. Urias, no final da vida dele, ele desobedeceu ao Senhor, ele permaneceu em seu orgulho e ele morreu de lepra. Mas o que Urias, ele fez na condução do povo... Uzias. Perdão, meus irmãos. Só tira uma letra aí, que a gente acerta as coisas. Mas o rei Uzias, ele foi um referencial para a nação, e preste atenção, um referencial inclusive de um líder que conduziu o povo a temer a Deus. A prova é que toda a nação ficou abalada quando o rei Uzias morreu, inclusive Isaías. E a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías ele foi ao templo. E quando ele foi ao templo, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ou seja, no ano da morte em que o rei referencial morreu, o profeta Isaías viu quem de fato estava no trono. E era o Senhor. Deus é o Senhor do trono. O trono que Salomão se assentaria não era de Davi. Havia sido confiado e concedido a Davi, mas o trono pertencia ao Senhor. O trono que Zorobabel, 500 anos depois quase, ele estava sentado, não era de Zorobabel, não era dele e de nenhum homem, fora concedido a Zorobabel por Deus. E meus irmãos, o trono, receber o trono, é receber dádivas e responsabilidades. Tanto o trono quanto o sacerdócio representam dádivas e responsabilidades. Meus irmãos, essa verdade redireciona propósitos. Essa verdade redireciona motivações. Essa verdade que parece distante por enquanto para você, redireciona esforços. Essa verdade, ela redireciona a glória. Ao fazermos parte do reino de Deus, tudo aquilo que o Senhor concedeu a você e a mim, como dádiva e responsabilidade, é para Ele. É para Ele. Pertence ao Senhor. Hebreus 13, 28 diz: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Pastor, o que isso significa na prática? Significa, meus irmãos, que a igreja que Deus nos concedeu para edificarmos, a igreja que Deus nos deu para edificarmos com nossas vidas e serviço, ela não é minha,
ela não é sua, ela pertence ao Senhor. Os dons e talentos que Deus concedeu a você não são seus, são dele. Isso significa que não lhe pertencem, não me pertence. Deus concedeu para que nós administremos para ele. Eu prestarei contas das dádivas e responsabilidades que Deus me deu. Você prestará contas. A família que Deus te concedeu não pertence a você. Eu vou repetir isso porque é importante que você se lembre. A família que você recebeu, que Deus te concedeu, não pertence a você, meu amado. O seu cônjuge pertence ao Senhor. O seu cônjuge pertence ao Senhor. Você só é responsável pela administração, pelo cuidado e pelo serviço para o Senhor. Pais, seus filhos, que Deus confiou a vocês para administrar, cuidar e servir, não são seus. Não são seus. Eles são para o Senhor. Por enquanto você foi ungido, você foi ungida, você foi capacitada para administrar essa responsabilidade, esta dádiva, esses presentes que Deus concedeu a você, mas nunca saiu das mãos do Senhor e nem de sua posse. Eu não sei se você está conseguindo entender isso. A minha vida, a sua vida não mais nos pertence. A minha vida, a sua vida está em nossas mãos para que nós administremos para o Senhor. Meus irmãos, o trono não é nosso. Essa questão de cuidar da saúde não tem a ver com você e nem comigo. Essa questão de cuidar do corpo não tem a ver com você, não tem comigo. Se você entende que aquilo que Deus te concedeu é para Ele, você sempre deveria pedir permissão a Ele para administrar mal ou para voltar a administrar bem, porque é dele. É dele. É para Ele. O trono não é nosso, apenas nos foi confiado a administração. Então a minha vida e a sua vida não deve ser vivida como se pertencesse a mim. A minha vida não deve ser vivida para a satisfação das minhas vontades. A minha vida, a sua vida não deve ser vivida como se eu estivesse no controle. Não deve ser vivida como se o trono fosse meu. Paulo escreveu aos irmãos de Corinto o seguinte, eu vou ler. Ele morreu por todos. Ele quem? Cristo. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, segundo aos Coríntios 5,15. Para nós irmos para a última lição, eu gostaria de deixar com você apenas 3 perguntas para a sua reflexão. Se o Senhor é Deus das dádivas, se o Senhor é Deus das responsabilidades que Ele confiou a você, para quem você as tem administrado? Se nosso Deus é o Senhor e a Ele pertence o trono, a sua vida tem sido vivida para quem? Se o trono é do Senhor, quem está governando nossas emoções, nossas ações, a nossa motivação? Eu tenho aconselhado, meus irmãos, bem mais pessoas do que há pouco tempo atrás. E sempre que eu tenho oportunidade, eu lembro esses meus amados irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor tem me feito lembrar constantemente. As minhas emoções, elas não podem mover as minhas ações. Não podem. E as minhas motivações, elas precisam ser filtradas pelo Senhor. Sabe por quê? Porque o trono é dele. Então, para quem nós prestaremos contas, afinal? Para quem estamos vivendo, afinal? A quem pertence o trono, afinal?
O texto diz que Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei, no lugar de Davi, seu pai, e prosperou. Mas há uma segunda lição muito importante, que está no versículo 24 e versículo 25. Que fala aquilo que eu creio que deve ser um alvo de nossas emoções, de nossa busca e de nossas motivações. Na teocracia, Deus ele não é apenas o Senhor das dádivas e responsabilidades que Ele nos confia. Na teocracia, a aprovação de Deus é a maior evidência de prosperidade. Eu vou repetir. Na teocracia, a aprovação de Deus é a maior evidência de prosperidade. No versículo 24 e versículo 25 diz assim: todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. Há um reconhecimento aqui da liderança, inclusive dos demais irmãos de Salomão. Versículo 25: o Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Meus irmãos, há muito tempo se construiu um pensamento equivocado sobre ser abençoado por Deus e estar aprovado diante de Deus. Há muito tempo. Mas principalmente com o advento da teologia da prosperidade, que foi muito disseminada pelas igrejas neopentecostais, os cristãos, muitos cristãos, passaram, mesmo aqueles de linha conservadora tradicional, mas eles também foram influenciados por esta onda. E muitos passaram a ter uma perspectiva deturpada sobre bênção de Deus e sobre aprovação de Deus. E eu me deparei em minha caminhada cristã com muitos pensamentos equivocados sobre isso. Mas eu gostaria de definir rapidamente, sem ser exaustivo quanto a isso, mas alguns exemplos que mostram a diferença entre ser abençoado por Deus e estar aprovado diante de Deus. Mas ser abençoado por Deus não representa que eu estou aprovado diante de Deus. Ser abençoado por Deus não representa que eu estou aprovado diante de Deus. O sol nasce sobre todos. Nesse período frio, nós vamos perceber as pessoas, tendo aquela postura de aves, indo para o sol e ficando ali, esquentando as perninhas, alegres. Mas os crentes que estão desfrutando do sol, eles também estão vendo os descrentes e até rebeldes desfrutando do mesmo sol. Muitas pessoas, elas estão sendo abençoadas por Deus, mas isso não significa que elas estão aprovadas diante de Deus. Então, ser abençoado por Deus não significa estar aprovado diante de Deus. Ser abençoado por Deus não significa ausência de sofrimentos. Um cristão abençoado por Deus pode sofrer, sabia disso? Ele está na bênção? Está sofrendo, mas está na bênção. Ele é alguém que, mesmo sofrendo, pode ser e está sendo abençoado por Deus. Aliás, passar por lutas e adversidades não são sinônimos de que eu estou reprovado diante de Deus. Nós já falamos sobre isso. Mas existe uma verdade que eu acredito ser absoluta. A aprovação de Deus é a maior evidência de prosperidade. Meus irmãos, mesmo que aos olhos humanos eu não esteja desfrutando de bênçãos, estar aprovado diante de Deus é a maior bênção que eu devo desejar e buscar. Tudo o que está acontecendo aqui nesse texto, nessa nação teocrática, tinha os olhos do Senhor sobre eles. Tudo o que está acontecendo aqui, os olhos do Senhor estão sobre eles. E assim como foi com Davi, meus irmãos, o povo de Israel, o povo precisava crer, o povo precisava acreditar que a bênção de Deus, que estava sobre Davi, estaria também sobre Salomão.
Mas a questão não é a bênção de Deus, a questão é a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus foi vista quando Natã e o sacerdote Zadok ungiram Salomão. Então, quando Natã, que era reconhecido como um profeta de Deus, e o sacerdote Zadok, reconhecido como um sacerdote de Deus, eles ungem Salomão. Salomão não está sendo abençoado apenas por Deus. O povo espera que Salomão seja alguém aprovado por Deus. E Davi já havia dito, em 1 Crônicas 28:5, de todos os meus filhos, porque Deus me deu muitos, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E queridos, apesar de todas as quedas e virtudes de Salomão, a sua prosperidade, e nós sabemos que Salomão foi próspero, não porque alguém nos tempos de Salomão disse algo. Nós temos o registro de Esdras, por exemplo, no versículo 25. Esdras, distante de Salomão, ele pôde observar o reino de Salomão e ele escreve: o Senhor deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ou seja, ele está distante e ele viu o reinado de Salomão e ele foi próspero. Mas ele foi próspero, apesar das quedas, apesar das virtudes dele, ele foi próspero porque ele tinha a aprovação do Senhor. Uma das maiores evidências da aprovação de Deus sobre Salomão, sabe qual foi? Quando o templo foi construído. Eu incentivo você no seu devocional a ler 2 Crônicas. Leia. Quando o templo foi construído, a Bíblia diz o seguinte, ela diz que Salomão ora a Deus. Após construir tudo, Salomão ora a Deus. E o texto diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. A Shekinah de Deus encheu o templo. Ou seja, o povo está vendo e está sendo confirmado que Deus está aprovando o que Salomão está fazendo no trono. Eu não sei se você se lembra de um episódio parecido, de um homem que orou e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Vocês se lembram quem foi? Elias. Mas vocês sabem por que isso aconteceu? Isso aconteceu para que o povo reconhecesse que Deus é o Deus de Israel e Elias era o seu profeta. Aprovação. O povo estava diante do novo rei e eles estavam tendo a certeza de que a aprovação de Deus estava sobre Salomão. Salomão foi um homem próspero, abençoado por Deus, sim. Mas o principal é que o coração de Salomão, pelo menos no início e no fim da sua vida, nós sabemos que ele se perdeu. Mas em Eclesiastes nós podemos ter a informação de que ele provavelmente já idoso, ele volta ao temor do Senhor. Mas no início da sua vida, Salomão é alguém que ele experimenta um reinado com a aprovação do Senhor. Meus amados irmãos, caminhando para o fim da nossa reflexão, se desejamos ser prósperos neste mundo, eu creio que todo crente deseja ser próspero. Próspero na perspectiva bíblica. Se você e eu, se nós desejamos a verdadeira prosperidade neste mundo, nós devemos buscar não as bênçãos do Senhor, nós devemos buscar a aprovação do Senhor. Sabe por quê? Porque muitos podem ser abençoados, mas não serem aprovados. E nós temos a falsa sensação de que quando olhamos para uma pessoa, olha, essa pessoa é abençoada, significa que ela está aprovada. Não necessariamente. Não necessariamente. Agora, quando nós buscamos a aprovação do Senhor, você pode ter certeza que constantemente, diariamente, você experimentará das bênçãos do Senhor. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo disse assim:
Vamos ver se você está com a memória refrescada. Procure apresentar-te a Deus abençoado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso? Hã? Não. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você deseja, meu irmão, ser aprovado por Deus? Estar aprovado diante de Deus? Amém? Amém. Deixa eu dizer algumas coisas importantes para você. Buscar a aprovação de Deus pode significar a reprovação de homens. Você está preparado para isso? Paulo disse assim: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Eu já me deparei com situações que eu tinha duas opções: agradar homens ou agradar a Deus. E eu decidi agradar a Deus. Buscar a aprovação do Senhor pode significar a renúncia de vontades pessoais. Você está disposto a renunciar aquilo que para você é algo que você talvez você nunca pensaria em renunciar? Buscar a aprovação do Senhor pode significar uma luta contra nossas emoções. Buscar a aprovação do Senhor pode significar a submissão de minhas vontades à vontade do Senhor. Quando nós oramos: Senhor, eu quero estar aprovado diante do Senhor, ao invés de orarmos: Senhor, eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu sei que todos nós queremos ser abençoados por Deus e já somos. Mas a nossa busca deve ser pela aprovação do Senhor. Nós temos que estar dispostos, meus irmãos, a experimentarmos estas coisas. Quando nós buscamos a aprovação do Senhor, nós estaremos trilhando o caminho da bem-aventurança. Entretanto, o caminho de renúncias. O caminho de renúncias. Eu não sei. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com Salomão. E eu nunca tive aquela... quando eu chegar no céu eu vou conversar com Paulo, eu vou conversar com Pedro, eu vou ter tempo, a eternidade inteira para conversar com Davi. Eu nunca pensei nisso. Né? E eu também não quero passar aquele ar de piedade, porque eu só pensei em conversar com Jesus. Na verdade, eu pensei muito pouco sobre isso. Mas, meus irmãos, eu creio que talvez Salomão, ele não desejasse, como alguém jovem, inexperiente, assumir o reino, substituindo simplesmente o maior rei de Israel. Se perguntasse para Adonias, na hora: é o meu sonho, meu projeto de vida, sonhei com isso, tenho planos. Talvez Salomão não. E eu acho que eu vou talvez conversar com ele, se for possível. Eu creio que ele estará lá. Alguns acreditam que Salomão não foi convertido, né? Eu creio que sim. Mas talvez ele não tenha desejado isso. Mas a questão não é o que eu estou desejando. A questão é o que Deus desejou. Então, estar aprovado é estar onde Deus deseja que eu esteja. Não necessariamente onde eu estou desejando estar. Estar aprovado por Deus é estar onde Deus deseja que eu esteja e realizar o que Ele quer que eu faça. Isso é estar debaixo da aprovação do Senhor. Então, meu querido irmão, minha irmã, como membro do corpo de Cristo, será que você tem buscado a aprovação do Senhor, apesar das suas vontades, apesar da vontade de outras pessoas? Como membro do corpo de Cristo, alguém que foi colocado no reino com uma identidade, com uma responsabilidade, com dádivas, com privilégios, a quem você tem buscado agradar? O que você mais tem desejado? Estar no reino abençoado ou aprovado?
Porque estar aprovado é ser abençoado. É possível estar abençoado sem ser aprovado. Procura apresentar-te a Deus, disse Paulo para Timóteo, aprovado. E sabe o que significa aprovado lá? Significa estar exatamente onde você deve estar, com aquilo que Deus te deu, sem mais nem menos. Seja quem Deus deseja que você seja. Como homem, como marido, como pai, nós devemos buscar as bênçãos do Senhor. Isso é consequência. Nós devemos buscar a aprovação no Senhor. Deus se alegrou de Salomão, quando Deus disse para ele: Salomão, pede o que você quiser. Imagine se Deus falasse isso para você hoje. Hoje. Peça o que você quiser. Não precisa filtrar. Ai, será que eu vou pedir? Não, peça o que você quiser. Salomão, ele diz: me dê sabedoria, inteligência para guiar e cuidar deste grande povo. E Deus se alegrou. E Deus o abençoou. Sabe por quê? Porque o que ele pediu não foi bênção. A quem você busca agradar, meu irmão? A quem você tem buscado agradar, minha irmã? A Deus ou aos homens? Como mulher, como esposa, como mãe? E eu louvo a Deus porque eu tenho ouvido, e eu conheço muitas das minhas irmãs, e eu sei que muitas, assim como muitos dos meus irmãos, e por exemplo o dia da IBA é uma grande oportunidade de poder ouvir os meus queridos. Eu sei que os irmãos estão buscando a aprovação de Deus, e desejam a bênção de Deus, mas essa pergunta reflexiva, ela deve vir todos os dias em nossa mente. A quem eu estou querendo agradar hoje? Diante dessa situação, a quem eu estou buscando agradar? Como mulher, esposa, mãe, jovens, não importa se outros reprovam vocês. Jovens de Deus casam virgens. Jovens de Deus não usam suas mãos consagradas para satisfações carnais. Jovem de Deus não mora junto. Só que se você quiser ser aprovado por Deus quanto a isso, você será envergonhado entre os homens. Mas não ligue. É melhor ser envergonhado por homens do que ele estar reprovado diante de Deus. A aprovação está quando eu sou quem Deus deseja que eu seja. Então a aprovação tem a ver com a identidade. Já estamos aprovados em Cristo Jesus, mas a nossa caminhada é uma caminhada de consagração. Vocês se lembram, meus irmãos? A graça, ela exclui méritos, mas a graça não exclui esforços. E eu estava pensando nisso essa semana. Como é terrível. Como é terrível. Nós temos que nos esforçar diariamente para destronar ídolos. Então, esse nosso esforço é sobre destronar ídolos para que o Senhor reine, porque Ele é o Senhor do trono. Então, por exemplo, nós destronamos pessoas todos os dias. Nós precisamos todos os dias destronar pessoas. Nós precisamos todos os dias destronar coisas. Nós precisamos todos os dias destronar desejos e vontades, pensamentos, projetos pessoais que governam as nossas vidas como reis. Precisamos todos os dias destronar. A velha natureza,
ela nos educou. A velha natureza nos educou a sermos servidos como reis. Mas nós somos súditos do rei, estamos sendo educados pela graça de Deus para servirmos como súditos. Eu estou apenas, meus irmãos, repetindo aquilo que nós já sabemos. A consagração a Deus, ela na verdade começa sempre com mentes e corações, para que depois atitudes sejam consagradas. Pensamentos, desejos, consagrados a Deus, eles mostram frutos de consagração nas atitudes. Jesus é o nosso maior exemplo e modelo de consagração. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E falando dele próprio, e falando de outros líderes, o apóstolo Paulo disse o seguinte: de vez em quando eu preciso ser relembrado dessas verdades e dessa verdade. O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Isso está lá em 1 Coríntios 4, 2. Normalmente nós cantamos sobre a volta de Cristo em domingo de ceia, não é verdade? Porque a mensagem da ceia, ela nos lembra da volta de Cristo. E nós sempre devemos ser lembrados que nosso Senhor está voltando. E a gente deve, de fato, pensar sobre este momento. Mas eu creio que você já entendeu e deve pedir para que o Senhor te ajude a lembrar que naquele dia nós só temos um objetivo. Eu não sei você, mas existe apenas uma coisa que eu pretendo ouvir do meu Senhor. A Bíblia diz que nós pastores, nós teremos uma conversa especial com o Supremo Pastor. Não é verdade, pastor Otair? Quando o Supremo Pastor se manifestar. E ali Pedro está falando de uma conversa muito agradável, porque ele nos dará a coroa inacessível da glória. E eu aguardo esse momento com o meu Supremo Pastor, porque ele confiou a minha identidade que é dele. Mas o que eu quero ouvir do meu Jesus é: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E eu falarei assim: o muito eu já tenho, é o Senhor. Servo bom e fiel. Meus irmãos, tanto em relação à vida que Deus nos confiou, como em relação a tudo aquilo, que Ele depositou em suas mãos, tudo, pense em tudo, o que Deus colocou em suas mãos, a vida que Deus confiou a você. Deseje todos os dias apenas ser achado fiel, ser encontrado fiel. Mesmo que os homens não reconheçam, mesmo que o seu marido não reconheça, minha irmã, mesmo que a sua esposa não reconheça, mesmo que os homens não reconheçam, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele tem visto todo o empenho do seu coração em agradá-lo. E a recompensa nossa não deve vir ou ser esperada por nós, vindo de homens, mas do Senhor. O Senhor, aliás, é a nossa força. O Senhor é a nossa recompensa. A recompensa dos frutos vem dEle. Então eu desejo, com essa mensagem, que Deus colocou nos meus lábios pensando em você, pensando no povo dEle, para aquilo que você está vivendo hoje,
Por isso que a reunião da igreja é um lenitivo. A reunião da igreja é um oásis em meio ao mundo caído. Sabe por quê? Porque Deus, Ele fala com o seu povo em relação àquilo que você está vivendo hoje. Então, o meu desejo por você é que você olhe novamente para o Senhor e você deseje apenas ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Mesmo que você desaprove homens, mas você está onde Deus deseja que você esteja, como mulher, como homem, como pai, como marido, como empregado, como patrão, da forma como Deus deseja. Então, que esse seja o objetivo maior em nossos corações, porque essa é a nossa maior dádiva e prosperidade. Que o Senhor nos ajude a sermos encontrados fiéis e aprovados. Eu falei domingo passado, e eu quero terminar com essa frase, com essa fala, que eu cria, na verdade eu creio piamente, que quando nós estamos reunidos como povo de Deus, o olhar do Senhor, Ele está sobre nós. E eu creio que o olhar do Senhor está sobre nós. Mas sabe onde Ele está? Exatamente agora, no trono. Ele é rei. É o meu rei. Ele é o seu rei. E se Jesus é rei, o rei que te resgatou, o rei que nos resgatou, a nossa vida só fará sentido se for vivida para Ele. Eu creio que você deve chegar em casa e mexer na sua caixinha de prioridades. Eu creio que você deve pedir para que o Senhor te ajude a avaliar a forma como você tem contemplado aquilo que Ele colocou em suas mãos. É precioso demais. Vem dEle, é precioso demais. Não administre para você. Administre para Ele. E deseja apenas estar aprovada aos olhos dEle. E que Deus os abençoe como igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós engrandecemos o Teu nome porque o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Tu és, Senhor, incomparável. Mas o Senhor não é apenas um Deus incomparável, grande, supremo, soberano. O Senhor é um Deus, ó Pai, que se inclina para nós e confia a nós dádivas, responsabilidades. E o Senhor também nos dá a oportunidade de desfrutarmos das bênçãos do Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que, em relação a todas essas dádivas e responsabilidades que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós possamos, ó Deus, ser lembrados de que o Senhor é o Deus e Senhor destas dádivas e responsabilidades, e tudo é para o Senhor. Nos ajude a administrá-las para o Teu louvor, para a Tua glória. Senhor, e que nessa administração, seja de nossa própria vida, seja, Senhor, de um trabalho que o Senhor nos deu, seja, Senhor Deus, da nossa família, seja, Senhor Deus, de qualquer coisa que esteja em nossas mãos e tenha vindo das mãos do Senhor, que o Senhor nos ajude a administrarmos com fidelidade, como súditos, reconhecendo que, assim como foi com Salomão, o trono não era de Salomão. Salomão não se assentou no trono de Davi, seu pai, ele se assentou no trono do Senhor, que foi confiado a Davi. Que assim também, Senhor Deus, nós possamos contemplar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a sermos encontrados, aprovados, como obreiros que não se envergonham, porque estão fazendo somente e exatamente e unicamente aquilo que o Senhor deseja que façamos. Que o Senhor dê graça ao seu povo, que o Senhor nos dê graça
para que não apenas possamos lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos, mas que o Senhor nos ajude a praticarmos durante a nossa semana. Isso que nós precisamos aplicar em nossas vidas. É o que nós pedimos a Deus no nome de Jesus, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém, Senhor.